Que antes eu falava assim pra Gabi, vamos fazer a peça X. Quantas tu acha que a gente faz? Quantas tu acha que eu faço PMG e G2? E a Gabi começou a assistir teus vídeos e ela me passava, olha Dani, assim que calcula a reposição. Então lá já começou isso e assim foi uma virada de chave. Eu voltei fazendo conta, eu fiquei semanas ali fazendo cálculo e aí a gente montou ali os 10 produtos chaves e a partir dali... Mas foi... E todas as vezes que a gente corrige o markup juntamente com a correta estratégia de produto e estoque, nunca você vai vender menos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Moda, o seu podcast para ter um negócio de moda lucrativo. Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o nosso episódio de número 36 dessa nossa temporada de 2024. E hoje eu estou com uma dupla aqui, da 787, a Gabi e a Dani. E vocês vão entender como faz para ter uma marca com uma força de marca imbatível, com um engajamento lá em cima no Instagram e que fatura mais de R$500 mil por mês só no online. Que eu tenho certeza que é seu sonho também, mesmo que você já tenha um negócio grande. Para chegar a isso no e-commerce, eu sei que é para poucos. E hoje vocês vão entender como que isso funciona na prática aí nos negócios reais, como o das meninas aqui. Meninas, muito bem-vindas. Obrigada ao Pod Moda. Muito feliz de ter vocês aqui. Eu vou começar apresentando um pouco vocês e a 787 para quem não conhece. E aí vocês podem contar as suas versões das histórias aqui. A gente vai puxando tudo como a gente chegou até aqui, né? A primeira pergunta que a gente tem quando a gente conhece a 787 é por que chama 787, né? E assim, você sempre fica assim, alguém pergunta, por favor? Então a gente fez essa pergunta já para vocês. A Gabi e a Dani são irmãs, a gente tá brincando que é o segundo episódio que a gente tem com irmãs empreendedoras aqui, que eu vou lançar no Dia do Irmão, vou procurar o Dia do Irmão, fazer um lançamento, podcasts de irmãs empreendedoras. Então a Dani e a Gabi são irmãs, elas têm datas de nascimento, que uma nasceu em 78, outra nasceu em 87 e assim nasceu a 787 também. Não quando elas nasceram, né, gente, depois, mas é a junção dessas duas mulheres que faz dessa marca tudo que ela é hoje. São empreendedoras, são irmãs sócias, né, e trazem esse desejo de fazer diferente, empoderando mulheres através da marca delas, mostrando para essas mulheres o poder do próprio corpo, com uma modelagem incrível, diferenciada, realmente para um público que não estava sendo muito bem atendido. E vocês vão entender todo o propósito e como funciona essa marca também. Nas palavras delas, elas criaram a 787 para empoderar mulheres reais e mostrar o poder do próprio corpo. Os lançamentos delas são mensais de produtos e têm tiragens ilimitadas dessas coleções. Então, por isso, você sempre vai ter novidades lá na 787, né? E elas vão contar como é feito todo esse lançamento, esse planejamento, elas que são também no programa Safira, que contam aqui com o nosso apoio para aprimorar isso, para escalar esses resultados delas. E todo mundo quer saber como e quando a 787 começou e como que ela evoluiu até aqui. E se foi sempre assim, se foram sempre ricas, milionárias, assim, dessa forma. Sucesso. Meninas, sejam bem-vindas de novo. Gabi, quer começar contando da criação, assim, tipo aquela... A gente até tava de Big ontem, Bang, né, Dani, lá no evento, com as meninas lá. A gente começou a 787 há 9 anos atrás. Eu e a Dani, a gente trabalhava em outra empresa juntas. A Dani já trabalhava nessa parte mais administrativa, mais gerencial, mais de processos, financeiro e tudo mais. E eu já trabalhava no desenvolvimento de produto, já mais com essa parte mais criativa. Para outras empresas? A gente trabalhava numa outra empresa, nós duas juntas. Ah, sim, de moda? Não era de moda. Era de roupa de cama. Roupa de cama. Ah, a empresa era da nossa mãe. A Dani ficou 17 anos lá e eu fiquei 7 anos lá. Lembrando que elas são de Blumenau, Santa Catarina, esqueci de comentar esse que é fato. Bem um polo, assim, têxtil, Exato. Muito forte, essa parte da roupa de cama. E essa empresa era bem presenteáveis, as fronhas. Legal. E a 787 começou há 9 anos atrás, mas na verdade já dentro dessa empresa da nossa mãe, a gente já fazia vestido, saia, com retalho, com coisa que tinha lá, a gente já pra fazia. Vender ou pra vocês, pra brincar? Eu vestia, ia pra escola e já vendia na escola roupa. Mas isso você tinha quantos anos? No ensino médio. Tipo 16, 17 anos. É mesmo? Colocava roupa, levava numa sacola um monte de roupa, vendia pra diretora da escola,
pras professoras, pras amigas, vendia pra uma galera. Teve um dia que eu vendi até a bolsa que eu tava usando. Você Eu tinha lembro- feito a bolsa? De tecido? Era de tecido a Legal. bolsa. Eu levei o que eu tinha na mão no ônibus. Eu lembro exatamente disso. Eu vendi tudo que eu tinha naquele dia. E era bem legal. A gente ia em festinha, coisa, tava todo mundo usando as roupas. Que legal. sabe? Aham. Então já começou lá há muito tempo, porque a gente tinha a faca e o queijo na mão. Já era tecido, já tinha costureira Sim. e a gente ia fazendo, mas tudo bem. Bem sem caseiro, modelagem, era bem aquele caseiro. rolê, né? Era naquela época daqueles vestidos de lastex, então Sim. era uma faixa em cima e uma faixa embaixo. Adoro. E é aquele bem estampadão, assim, então a gente e fez vendia muito. tudo, era sucesso. E daí depois a gente começou a 787 como camisaria. Aham. Era na época da Dudalina Feminina, que explodiu a Dudalina Feminina. E a Sim. gente... A Dudalina também é da nossa cidade, né? E a gente tava nessa vibe. Não, vamos fazer camisa e tal. E a gente fez... no começo já, a Dani toda certinha, né? Daí no começo ela falou, ó, tem que fazer plano de negócio, né? A gente fez o plano de negócio da 787. Isso já depois, quando eu já me formei na faculdade, eu fiz faculdade de moda e tal. Isso já uns anos mais pra frente do que da época da escola lá. Sim. E daí, nessa época, a gente fez o plano de negócio, daí ficou pronto e deu 30 mil o valor inicial pra começar a empresa. Na caneta. Daí a Dani olhou assim, E agora, da onde que vai sair esse dinheiro? daí eu falei, não esquenta. Chega comigo. Deixa comigo, não esquenta, que eu vou falar com esse, que eu vou falar com esse, que eu vou falar com o nosso pai. Porque o nosso pai também era toda hora, ele queria abrir um negócio, não sei o quê. Empreendedor. Não. Metido assim. Mas enfim, daí o que aconteceu? Ninguém deu esse dinheiro pra nós. Ninguém, nem um real. O nosso pai pegou aquilo, folheou. Daí ele leu tudo. A gente pensou, não, ele vai olhar o final e vai Vai dar o falar, dinheiro. não, eu Feito. entro com vocês na sociedade e tal. Ele olhou e falou assim, minhas filhas, vocês não precisam de dinheiro, vocês precisam de clientes. E foi a melhor coisa que ele fez. Quando ele era vivo, ele falava assim, porque quando vocês dão palestra, vocês falam isso, as pessoas acham que eu sou mal, que não sei o quê. Mas foi a melhor coisa que ele fez pela gente, né? Claro que na época a gente não viu como a melhor coisa, sim. a gente ficou Mas chateada, se a né? gente tivesse pego esses 30 mil, a gente teria investido em camisaria plana, em Aham. tecido plano. Sim. E a gente fez aquele primeiro lote, Vendeu claro, tudo. vendeu. E daí o que acontecia? O representante vinha na empresa que a gente trabalhava na época, a gente fazia o pedido para essas Empresa da camisas. tua mãe. Que era o mesmo representante. Aham. Daí a gente fazia o pedido, daí fazia o parcelado, né? Daí a Dani assim, ó, o primeiro parcelamento vence tal dia daqui a 30. Tem que vender até lá. Tem que Até vender tudo lá pra tem pagar. que ter essa primeira parcela, entendeu? Ah, E daí a gente não tinha o dinheiro, então, e trabalhava assim. Então aquilo no cartão. Aquilo dava o gás pra ir vender O primeiro tudo. vencimento já tinha que ter o valor que era da primeira parcela, então as vendas tinham que acontecer e à vista, né? Aham, detalhe. E daí naquela época já o Instagram começou a dar uma esquentadinha, assim, era bem início de Isso Instagram. era que ano? 2015. Ah, 2014 pra sim. 2015. Sim. Começou a dar aquela esquentadinha o Instagram e daí a gente começou a postar lá. E daí lá... Já como 787. Já como 787, né? Já. Daí a gente começou a postar lá. Só que as camisas, daí a gente fazia uma mala com a camisa e eu levava no café de canastra das mães das minhas amigas. Ah, E daí lá vendia bata, vendia camisa e tudo mais. Eu fazia essa sacolada e vendia. Mas daí chegou um momento que a gente queria umas camisetas. Aham. Daí a gente começou, porque a gente sempre gostou de usar camiseta mais minimalista, com estampa escrita em português. E era sempre umas coisas meio summer. Aham. Aleatória. Malibu. Tipo umas Muito coisas assim, aleatória. muito aleatórias, surf, tipo assim, umas coisas nada a ver. E que a gente não se identificava. E a gente, vamos. Só que a gente nunca tinha trabalhado com malha, a gente não tinha conhecimento de malha. Por mais que as pessoas achem mais fácil a malha, Pra a gente gente, era mais difícil. Aham. Daí a gente foi numa loja lá em Blumenau que chama Resima. É um excedente de malha da Hering. Aham. E lá a gente comprou R$120 de malha no cartão do marido da Dani. Porque a gente, na época, lá, a gente não tinha nem dinheiro, a gente tinha dívidas. 120 pila. A gente não tinha crédito no mercado. Daí chegou no caixa, a Dani olhou pra mim e falou assim, ó, a hora que vencer esse cartão eu preciso pagar ele, tá? Assim, ó. Esse é o estímulo pra vender. Claro que tá sempre motivada, né? Sim. Aquela É bom motivação. ela saber a data do vencimento. Daí a gente fez umas camisetas, eu falei, Dani, a camiseta vai estar escrita porque eu não sou obrigada. E dela, hã?
Não é obrigada ao quê? Daí eu falei, confia, vamos. Fizemos a camiseta, porque eu não sou obrigada. E lá em Blumenau era na época da Outubro. Todo mundo queria ir pra Outubro com essa camiseta. Porque o movimento feminista meio que começou a se mexer mais também naquela época. Então essa camiseta, assim, caiu como uma luva. Lá na Outubro tem bastante assédio. Sim. E todo mundo queria usar essa camiseta. E todo mundo que comprava queria postar usando a camiseta no Instagram. Então, e ela tinha um quadradão preto, então aquilo chamava atenção, sabe? E daí a gente começou a vender ali e começou a postar. E veio gente querendo comprar de outros lugares. Que eram os turistas que vinham no Outubro. Pessoas do Instagram. E eu lembro que o primeiro pedido que a gente foi despachar, a gente levou numa rodoviária pra despachar. Começou aí o e-commerce. E a gente ficava o dia inteiro. Botava a caixa no ônibus, tipo transportadora. E tinha uma época que a gente, na loja de tecido, na costureira, a gente ficava ali respondendo quanto que deu o PAC, quanto que deu o SEDEX. Era tudo calculado manual, né? Daí ia lá no site, pegava o CEP da pessoa, ia no site, respondia no WhatsApp, ela pagava, a gente aquele rolê todo. Aquela função. Hoje em dia já tem aquele negócio aqui, já, né? Aquela doença, tá tudo certo. E daí chegou um momento, um pouquinho mais pra frente, porque a nossa ideia inicial não era nem vender pelo Instagram, nada disso. A gente só começou a postar despretensiosamente, porque a nossa ideia, como a gente veio do B2B, era o que a gente sabia fazer, era o que a gente conhecia, a gente achou, não, vamos fazer um lote das nossas coisas e vamos nas lojinhas em Blumenau. Atacado, tipo, mini atacado. Vamos achar um monte de loja pra vender em Blumenau. A gente não conseguiu uma em Blumenau, nenhuma. E daí, como é que a gente chegou na Grazi, lá de Timbó? Ela conheceu a gente pelo Instagram também e entrou em contato, que era uma loja Daí mesmo. A gente pegava toda sexta-feira, colocava um monte de pilha de camiseta no porta-mala do carro, levava nessa loja em Timbó, ela comprava. No porta-mala. A gente entrava com a pilha de amostras, ela escolhia. Daí eu lembro que quando a gente ia no carro separado, a Dani, tu viu quanto é que ela comprou hoje? Era pra nós, a gente vai vender quase tudo. Beleza. E teve um dia que ela tirou um pedido, acho que foi de 3 mil, dela, tu viu quanto é que deu? E ela só pagava à vista, então pra gente era o máximo, toda sexta-feira a gente ia lá. Como chamava ela? Grazi. Grazi, ó. Ela pediu ela faz parte da nossa história. Os uniformes da loja, ela ainda pede pra gente fazer as camisetas. E lá em Timbó é uma cidade mais conservadora que Blumenau ainda. Sim. E vendia um monte de 787 lá. Que legal. E era numa loja já assim, mais classe alta, porque vendia Schultz, Fórum e tal. E a 787 era um complemento pra filha que ia comprar junto com a mãe, sabe? Então foi dando muito certo a 787 em Timbó. Até hoje vende bastante, até pelo site. E daí chegou no momento que a gente não aguentava mais, né? Tava com a Ler bombando, o anti-inflamatório já não dava mais. E a gente alugava salão de festas do nosso prédio, porque não tinha um lugar. Fazia eventos, fazia bazares, bazares de rua. Tudo que era feirinha a gente ia. Mas vocês estavam trabalhando com a tua mãe ainda? Não, a gente saiu. Aí já estavam juntas ali no mesmo barco, vivendo daquilo. Sim, a gente saiu da empresa e é aquela coisa que a gente sempre diz, tinha que dar certo. Não tinha um plano B. Pra gente era o negócio da nossa vida, tinha que dar certo. Então, eu acho que isso também fez com que a gente deixasse o foco total na empresa. Porque antes a gente trabalhava final de semana, ou depois do expediente. E aí, quando a gente saiu da empresa da mãe e foi realmente focar na 787, foi quando deu certo. Que legal. E quando a gente fala assim, que a gente tava na empresa da nossa mãe e tal, parece que a gente tinha todo um apoio familiar. Apadrinhamento. Mas, na verdade, a saída não foi tão, assim, bonita, tão amigável. Então, a Dani tinha os compromissos dela, eu já morava sozinha, tinha parcela disso, daquilo outro. Então, o dinheiro precisava vir pra pagar o aluguel de casa, sabe? Então, mas isso foi muito bom pra nós. A gente até vê, às vezes, as pessoas vêm até a gente e falam, porque eu quero abrir um e-commerce, ver se dá certo. E senta aqui. Senta aqui, filha. E às vezes a gente já teve pessoas próximas que chegaram e falaram, olha, eu tô fazendo um orçamento com uma agência, vai ser aqui, ó, 100 mil reais pra botar meu site. O que vocês acham? Não faz. Meu já me falaram que no começo ainda não vende bem, tem que esperar não sei quanto tempo, a gente Nossa, o que chega de gente assim pra mim, eu falo, não. E não dá certo, a gente já viu várias pessoas que... Eles pegam dinheiro, fazem um site, geralmente que é aqueles
padrão, que nem fizeram personalizado. Sim, Amarra um monte de serviço pra pessoa. Exato, tá feito. Agora, porque não tá vendendo? Ah, porque você precisa fazer e a gente fala que a gente já começou vendendo no site, porque a gente já vendia manualmente. Sim. Então, quando a gente criou o site, a gente só trouxe essas pessoas que a gente falava no WhatsApp pro site. Pra então, poder o nosso fechar lá. site já entrou vendendo por isso. Mas não é sempre assim. Sim. Se tu vai começar um site do zero... Não, acho que não é nunca assim. Né? Na verdade, Diferente. a mentalidade tem que ser um atendimento que quem não tem loja física, mas você vai atender muito. Vai ficar com um ler, que nem a Gabi falou, de WhatsApp, de Instagram. Mas a mentalidade das pessoas que querem e-commerce é aquilo lá. Ah, eu pus um site no ar e daí eu fui dormir e daí eu acordei e tinham pedidos. Final de semana tá vendendo, tá tudo certo, mas não é bem assim. Não, Você assim, tem acho todo que nunca é assim. Quando tem já um site que escala bastante como vocês vão ter pedidos que acontecem naturalmente, óbvio que não precisam, mas depois de quanto, né, para conquistar essa clientela. Então, começa, se você quer começar um e-commerce, quem tá ouvindo aí quer começar o e-commerce, né, do zero, pensa que a única diferença é que você vai atender pelo celular em vez de pé numa loja. E pode ser que você prefira isso, né? Ou não. Mas não é menos trabalho, é igual trabalhar online, né? Como o meu caso. Eu trabalho mais online do que quando eu era executiva de empresa. Mas eu ainda prefiro, porque eu não pego o carro para ir no escritório, 1h30 de trânsito, não sei o quê, né? São escolhas. Então, você que vai escolher. Você quer estar numa loja que você abre lá, pantográfica, né? Aquela coisa toda, tem que desligar o alarme e tal, e conversar com gente o dia inteiro. Você vai ter que fazer para vender no WhatsApp, no Instagram ou em loja física. Essa é a ideia, né? E hoje o site vende diariamente, a gente aumentou muito essa média, né, que a gente conversou, mas porque é feito um trabalho diário também. Diário, gente. Diário. Não, só para vocês terem noção, elas estão aqui em Curitiba porque nós tivemos o nosso evento presencial do programa Safira, do qual elas fazem parte. Foram 2 dias, segunda e terça, né, inteiros, desde de manhã até de noite. E terminamos sobrecarregando os rins, retendo líquidos, né, com direito a até evidências, né, ao vivo no final lá. E elas saíram, daí ontem elas saíram rapidinho e tal. Eu já vi nos stories, elas estavam passando um steamer de viagem nas peças. E hoje, às 8 da manhã, elas já estavam com live ao vivo, né? Então, assim, e estão aqui comigo logo em seguida. Então, e tem neném, tá, gente? Gabi tem neném, 2, né? 2, pequeno, não é grandinho. Não. Eu tô doentinha ainda, mas tá tudo certo. Então, a gente vai administrando. É um negócio que requer energia, né? Até nesses 2 dias a gente teve, né, palestra sobre vendas e tal. E essa questão de vendas, né? Na verdade, a venda, ela requer muita energia, né? E energia boa. Energia boa para cativar as pessoas. Porque às vezes você tem, né? A gente trabalha muito com essa questão do criativo e do numérico no negócio. Que no caso é a Dani, que já vai entrar aqui para brilhar no nosso episódio. Mas porque aí você tem esse complemento de a criação com, lógico, a projeção correta dos estoques, dos custos, tudo isso, markup, né? Que a gente vai falar bastante. Mas muitas vezes a gente tem um criativo, introvertido, tímido e tal, que tá tudo bem também. Alguém vai ter que acreditar e amar teu produto e ir lá pra frente. Senão, não vende. Então, é muito mais fácil começar uma marca com alguém que é bom vendedor e ruim, às vezes, de produto, do que alguém bom de produto, mau vendedor. Então, se você vai começar, tem que ter alguém, um parceiro, sempre tem, né? Alguém que compra a ideia junto. O e-commerce também é muito aquela coisa, a pessoa acha que, aluguel de shopping tá muito caro, aluguel de rua tá muito caro, fazer uma loja tá caro, a luz tá caro, mas o tráfego pago também tá muito caro. Muito caro. O marketing de influência também tá muito inflacionado. Então, assim, os custos são iguais ou maiores. O trabalho é igual ou maior. Então, é o que a Andressa falou também. Tu escolhe o que tu quer pra tua vida, né? A gente adora ter e-commerce, né, Dani? A gente também tem a nossa loja física, mas o e-commerce é a nossa paixão hoje em dia, mas o nosso e-commerce, eu acho que o pulo do gato pra qualquer coisa, pra qualquer negócio, é que a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz. E a gente foi no shopping no domingo à noite, aqui em Curitiba. Porque quando a gente sai do interior, a gente quer ir nas lojas, né? Vocês foram no pátio? Daí a gente foi em algumas lojas bem boas, bem caras,
porque a gente sempre prova no corpo da Dani, que é bem o corpo da mulher brasileira, da cintura mais fina e mais curva de quadril, de bumbum, né? E geralmente, por exemplo, a calça da Zara, ela é mais reta e tal. Sim. Mas ela é bonita, esteticamente, sim, ela é maravilhosa, né? O jeans é bonito, tudo mais. Mas a modelagem não dava certo. E foi assim também que surgiu as nossas calças, porque a gente só fazia a parte de cima. A gente não entendia de roupa tanto, camisa, né? Camiseta, coisa... Vestido, moletom, essas coisas mais fáceis. Depois que a gente começou a fazer o jeans. E toda vez que a gente provava o jeans, a gente provava no corpo da Dani. Porque o que acontecia? A gente ia nessas lojas vender o nosso produto, de lojas que tinham Animale, Fórum, Lely Blanc e tal. A Dani provava a calça, tipo, a calça custava já na época uns 400, 500 reais. Na época... E a Dani provava e aquilo ficava sobrando na cintura. Sempre ajustar. E o quadril ficava pegando. E daí a Dani comprava a calça de 500 reais, ajustava, ficava aquelas duas pences numa calça de 500 reais. E isso não é só um problema da Dani. Que é pra servir como uma luva, porque é caro. Sim, Então isso não é só uma questão da Dani. Isso é uma questão da maioria da mulher brasileira. Então, e daí a gente foi em algumas lojas no shopping, a gente entrou provou na Dani várias coisas e nada, a gente olhava, não, essa aqui vai ficar boa no cabide, essa aqui vai. Todas pegava e amarrava aqui no quadril, né, Dani? E na cintura ficava isso sobrando. Eu sempre peço um número maior, porque as modelagens da 787 são maiores, né? Hoje eu uso, por exemplo, um 38 da 787, mas se eu vou na Zara, eu tenho que pegar 40, 42, porque senão não entra. E mesmo assim, ela não se adequa ao meu corpo. Não. Então a gente pensa, até a gente deu uma calça e falou, dá pra ver que vocês não pensam na mulher magra, né? E tá certo. A gente pensa realmente nesse corpo com mais curvas e os tamanhos maiores, né? Sim. A nossa modelagem é pra tamanhos maiores. E aí quando a gente provou, até falei, Gabi, essa calça é R$1.300, uma calça de alfaiataria dela. Prova. Daí eu pensei, tá, se ficar legal, a gente às vezes até leva pra entender a modelagem e tal. Mas não deu. Não vai. Eu provei várias e nenhuma deu certo. Então, mesmo que a Dani fosse no shopping, ela não tivesse, ela fosse uma mulher riquíssima, ela não ia conseguir comprar uma calça, entendeu? Uma boa calça. É isso que eu tô falando de tamanhos 38, 40. E a gente atende até os 60. Exato. Não é um plus, não justamente. É plus size. Porque a gente tem influenciadoras, né, que falam assim, eu tenho uma festa. Eu não posso ser como uma pessoa, uma mulher normal que vai no shopping 2 dias antes do evento e vai comprar a sua roupa. Não, ela tem que pensar onde é que ela vai comprar, porque a maioria das lojas que atendem esses tamanhos maiores são online. Sim. Então, e aí você não sabe a modelagem como é que é e tal. Isso já abre aqui, né? Depois a gente volta para finalizar a história, mas já abre uma série de pontos aqui que a gente trabalhou com a 787 desde o Moda de Sucesso Pro, que era esse grande dilema, né, meninas? Então, assim, como a gente vê, não é uma marca plus size no sentido de um tamanho 40 não é plus size, um tamanho 38 não é plus size. Só que ao ter um produto que se enquadra em uma mulher mais curvilínea e vocês conseguem ter uma modelagem incrível, gente, conheçam. Inclusive, eu falei pra vocês que minha cunhada só usa, né, as calças de vocês. Ela tem um quadril bem largo, a cintura bem fina. Geralmente, quando a pessoa compra a primeira calça, tanto de alfaiataria, glória a Deus. Jeans, nossa, ela fica, porque ela vai querer usar aquela calça todo dia. Vai ser a calça que vai fazer ela se sentir bem. Sim, e isso o cliente sente no produto, quando ele prova. Só que aí, se a gente tinha, né, a primeira problemática, né, que a gente tinha. Quando você tem uma marca que você tem o 36 até o 50 quanto que você do 34. Do 34 aos 60. Aos 60. Me dava 3 tipos de arrepio, de crise de pânico. Porque, gente, administrar tamanho, eu vivi esse masoquismo. Vamos abrir pra tequila ali que ela tá atormentando. Quero ir embora. Chega. Cansei dessa Só papo. Presta atenção, né? Porque eu não tava nomeada. Porque eu vivi esse masoquismo, né, com lingerie, a gente tinha, e é um propósito que eu tinha também. Eu não tenho tanto esse problema, pouco. Eu também tenho mais quadril do que parte de cima. Eu tenho a panturrilha muito larga, então a maioria das calças da Zara também trava ali. Mas faz parte do prêt-à-porter, né? Não dá pra agradar todo mundo. Mas o sutiã, quando eu entrei em lingerie, né, na Inglaterra, é uma dor tão grande de uma mulher que tem um tamanho diferente e que não é diferente, né? Na verdade, do nosso corpo, cada um é um. Que era, principalmente inglesa, né? Você tem um busto grande mesmo,
nada comparado com o que a gente vê no Brasil. Grande, tipo, mais de 1 quilo cada mama. E costinha pequena. Né? Então, assim, eu tinha ela era da minha equipe, ela trabalhava comigo na minha mesa, ela usava de costas o equivalente ao tamanho 40 de sutiã, se fosse medir as costas dela. E ela tinha uma taça que era G, que a gente chamava, era do tamanho da nossa cabeça, cada mama dela. O sutiã, ele era assim de costa e assim de frente, entendeu? Com os aros assim. Doía de olhar, assim, de falar, meu Deus, como que essa menina consegue segurar, né? E o que as pessoas geralmente faz cirurgia. Tanto no SUS quanto no SUS de lá, no NHS. Porque postura, porque realmente ela era bem miudinha, né? Com aquele peito daquele tamanho. Só que se ela tinha um sutiã que vestia bem, ela não precisava fazer cirurgia. Porque uma menina de 20 e poucos anos para fazer uma cirurgia e que quer amamentar no futuro, é um problema de redução de mama. Isso é um problema. E isso as pessoas ignoram, né? A mutilação que uma mulher precisa se submeter para entrar numa roupa. Aqui eu tô falando de mama. Aí vocês sabem, lipo. Sim. Maior respeito a quem faz, não estou aqui para julgar. Eu, assim, acho uma mutilação e sou absolutamente contra. Só que daí como é que faz para comprar roupa? Né? Aí vem essas marcas. Então, pra gente era um prazer enorme poder desenvolver um sutiã de todos esses tamanhos. Só que como resultado, a gente tinha 35 tamanhos. Que se vocês forem 35. 35 tamanhos, porque em média, né? Porque tinha de costas, tem que multiplicar as variantes, né? Então a gente aqui é o equivalente a 40, mas lá seria equivalente a 30, né? Que é o número de lá, de costas. Então tinha 30, 32, 34, 32 e 34 era o 42 daqui, né? 36, 38, 40 e até um 42 ali, 44, por aí. Tinha coisa que chegava até 50. Então vamos dizer que tinha 10 tamanhos de costas e daí tinha as taças. Multiplica pelas frentes. Que era A, B, C, D, D, E, F, 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 G e tinha coisa que a gente ia até J. Então só aqui... Mas pra tu ver como tá à frente, o Brasil tá pra trás nisso... Porque quando a gente não tem, a gente já conversou sobre isso também, a expertise de fazer moda praia. Não. Porque moda praia, ela é parecida, ela é igual a lingerie, fazendo a mesma fábrica. E outro maquinário. tecido, né? Exato. E quando a gente vai fazer, a gente tem um fornecedor muito bom do Rio Grande do Sul que faz pra gente alguma coisa na moda praia, fazia. Mas ela não consegue o aro, se a gente quiser fazer uma coisa estruturada. Então, a mulher do busto grande, ela não tem a moda praia estruturada. Não tem. É meio que dane-se você. Só resta a cirurgia. Ela tem até o G e acabou. Não, e o G Não é uma existe. palhaçada. Não. É minúsculo. É uma Pra nós palhaçada. é uma palhaçada. Pra nós. Eu uso calça 36 e eu uso biquíni G. Eu falo, Gente, sério. Não, eu não quero Porque se tu minha for bunda usar o P, aparecendo. que seria o teu tamanho, aquilo vai ficar tudo... Não quero jogar frescobol, Sim, tranquilo. quero dar vontade. Não quero. E, inclusive, tem uma amiga minha que tem uma marca de praia bem legal que ela começou com essa ideia de esporte e um estilo legal e tal. Só que no fim ela vende não é o plus size, ela vende o GG pra cima. Porque ela fez uma modelagem que você se mexe e a calcinha não entra, né? E o sutiã também não cai teu peito para fora quando você tá surfando, tá fazendo alguma coisa. Só que por consequência ele dá uma sustentação com um look legal. E tá estourando, e eu só compro agora os dela. E eu uso 36. Então, A assim. gente quer estar segura, principalmente na praia, né? Sim, Não precisa quer se estar com mexer. a Imagina uma articulação. mulher do que usa fio. jeans 60. né? Não, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, é muito difícil. E daí, isso que você falou, quando eu vim pro Brasil, na lingerie a gente tentou desenvolver, a gente não conseguiu passar da taça D, que nem é considerada plus na Europa ou nos Estados Unidos. É tipo ridículo. D, todo mundo é D. Se for medir aqui, vocês são D, entendeu? Então, a gente ia até J. Então, a força desse aro, o conforto dele para ele não abrir, né? Porque ele fazia assim, o bojo você não acha, os elásticos você não acha. Então, assim, é um desrespeito ao corpo da mulher, né? O que... Enfim, dá para abrir um monte de pauta aqui, né, nesse episódio, né? E quando a gente começou a 787, a gente começou PMG. A gente fez os tamanhos regulares. E a demanda o mercado foi pedindo e a gente foi aumentando conforme o mercado. E o que a gente sempre deixou muito claro é que agora, claro, a gente é especializada nessa modelagem. O que a gente via era que as mulheres aceitavam o que tinha para comprar. Sim.
E o que a gente sempre fala é que a roupa, ela precisa se adaptar ao teu corpo, não o contrário. Sim. É a roupa que ela tem que fazer o papel de abraçar o teu corpo, as tuas curvas. E a gente viu que quando a gente começou, comprava o que tinha, sabe? Sim, compra o que tinha. A gente recebe, né, com a loja E física. se sente mal. Vive o dia se sentindo Quando mal. na loja física, a gente recebe algumas dessas nossas clientes lá na loja. E é muito legal. Semana passada teve uma que ela não era de Blumenau, ela veio até a loja, já comprava online. E ela disse, eu posso te dar um abraço? Deu, claro, vocês mudaram a minha vida. Porque ela era uma pessoa que usava um tamanho 38, 40, ela engordou muito. E aí ela disse, eu não me achava, eu não me encontrava mais. Mas não era uma mulher assim, tão fora do padrão. Não. E aí ela disse, vocês mudaram a minha vida, porque eu consigo me sentir bonita, poderosa com a roupa que eu tenho, sem precisar usar coisas que não gosta. Ou porque também a gente sabe que essa moda maior nem sempre é o que está se usando na tendência. Não. É aquela, na seção de... A gente foi em algumas lojas de departamento, a seção dos tamanhos maiores são 3, 4 araras e aquilo ali... E dá pra ver que faz uma modelagem, replica aquela bata. E dá pra ver que não tem carinho nenhum com aquela coleção. E elas falam, aqui a gente pode escolher qualquer calça jeans, tem meu tamanho? Sim, você pode escolher qualquer calça jeans. Exato. Então, tem clientes que às vezes saem usando a calça jeans da loja, porque de tão feliz, ela fala, às vezes fazia 4 anos que eu não usava uma calça jeans. Sim. E aí quando ela coloca uma calça, ela já, posso sair usando? Sim. E aí a pessoa que entrou, ela é diferente da que tá saindo. Com certeza. Assim. Então pra gente receber esse feedback ali também é muito legal. A gente recebe muitas histórias. Quando entra alguém novo na 787, na equipe, no atendimento, ou qualquer lugar, atendimento online ou físico, a gente sempre fala... A gente tem que tratar a nossa cliente com muita empatia. Muito mais do que em qualquer outro lugar. Porque ela já passou muita coisa em várias lojas. De não ter o tamanho, de passar vergonha, de ir no shopping não ter nada pra ela provar. A gente foi no Oscar Freire esses tempos. Não tem uma loja que ela possa entrar e provar nada. Nada. Ela possa gastar o dinheiro dela em nada. E isso faz com que o nosso e-commerce tenha sucesso também. Sim. E como é um público que a roupa não é como uma pessoa P, que ela vai numa loja regular e qualquer roupa fica bom. O site da 787, que vende tamanhos maiores, a gente tem o provador virtual, a gente tem o atendimento, a gente tem um lookbook super técnico, a gente tem as nossas influenciadoras de diversos tamanhos, mostrando como é que é o caimento. Então, a gente tem que, com esse público, a gente tem que conseguir dar muita informação para ela, conseguir comprar no site. Mas essa cliente que a Dani tava falando antes, ela era a primeira cliente do site para depois ir na loja. Então, mesmo ela tendo essa um pouquinho mais de dificuldade para comprar roupa, no nosso site ela consegue. E a gente é case de sucesso da nossa ferramenta de provador virtual. Ai, que legal. Porque tem uma taxa, né, Eles Dani? têm um índice de uso, assim, de 4, 5% nos sites. E no nosso passa de 40% o uso do provador virtual. Que legal! E a gente, depois que implantou ele, reduziu muito as trocas. Porque a pessoa coloca lá a sua altura, seu peso. E funciona mesmo. Funciona muito. Tem mais busto nos bustos, daí tu regula o manequim, né? Eu tenho mais cintura, menos cintura. E aí ele vai dar, eu quero uma peça justa, eu quero uma peça folgada, e ele vai te dar o tamanho correto. Eu já vi, já comprei muito ele. Então a gente coloca um produto novo, todo mundo vai lá botar suas medidas internamente. Tá dando certo, a gente já teve que fazer alguns ajustes, mas funciona muito mesmo. Fala, meu querido e minha querida empresário e empresária de moda. Tô aproveitando para dar essa pausa aqui para te dizer que existe uma oportunidade para você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional. Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro. O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em 6 passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade, dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. O segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produtos
produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar de mais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso 5º passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no 6º passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de R$100 mil por mês com lucro e estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio, é o Programa Safira. E aqui também na descrição desse episódio você pode clicar no link ali para saber tudo sobre o programa e entrar em contato com a gente, caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se a mentoria Safira é o programa para você. Então, e aí o grande desafio fica assim, é tudo lindo, né? É tipo falar assim, eu quero um produto super premium, mas mais barato que a Zara. Você fala, vá, você quer? Então, senta aqui também, né? Então, essa proposta é uma proposta que acho que todo mundo que quer fazer plus size, ou enfim, gostaria. Mas o grande desafio disso é a distribuição, né? Então, no caso, o desafio que eu tinha, como era online também, era e-commerce que eu trabalhava, a gente não tinha o desafio da distribuição em lojas. Mas na Lingerie, quando eu vim para o Brasil e assumi lá para fazer a mesma coisa, a gente tinha esse desafio, 25 lojas. E, às vezes eu vou cortar determinados tamanhos só 1 ou 2 peças, aquilo que a gente estava falando no evento. E aí eu tenho que mandar para 25 lojas, porque não é justo eu falar que eu tenho esse produto e aí a pessoa entra na loja e não tem. Então a gente começa a ter que fazer escolhas, que é o que os magazines têm que fazer. Na nossa metodologia, a gente trabalha muito, né, a base de pirâmide, o meio e tal, e os produtos que têm mais volume, a gente consegue dar mais tamanhos, mais sortimento, né, porque eu tenho um volume global maior, então aquele tamanho não vai ficar com tipo meia peça, né, que meia peça não existe, né, então ela vai ter um mínimo ali. Muitas fábricas não cortam só uma peça de um tamanho, então esse desafio aro e etc, a gente tinha um mínimo para comprar, né? Então acabava que era um grande desafio. Só que no e-commerce lá em Londres a gente só tinha uma loja, então isso já facilitava bastante. E aí o segundo desafio vem, também existem várias marcas que fazem esse produto. Então talvez você está ouvindo e está pensando, poxa, eu tenho uma marca plus size super legal, que veste super bem, que tem um produto diferenciado de moda e eu não vendo, né? Aí vem, isso já aconteceu comigo também, da gente fazer, o pessoal fala, mas só tem o sutiã básico ou preto, eu queria colorido, com bolinha, com florzinha e tal. Aí a gente ia lá, fazia e daí ninguém comprava, né? Mas era aquilo que a gente conversava desde o início, né? A Lingerie não é vista como um local para isso, porque ele tem muito forte também os tamanhos pequenos, né? O best-seller de calcinha da Lingerie era P e no máximo M. E o Fig Leaf já não, ele era como vocês, ele era um destino para, né, nosso slogan era Everyday Luxury for Everybody, mas everybody separado, né? Então, assim, luxo do dia a dia para todo mundo, em inglês é todo corpo, né? Então era everybody separado. E as pessoas já iam como um destino, aqui vai ter um sutiã e uma calcinha, um sutiã que vai me servir. Então, isso você já atrai aquele público que já circulou shopping e não achou nada. Então, vamos falar um pouco, aí passando um pouco para a Dani, né? Que fala, Dani, um pouco da sua atuação na 787, né? Como é dividido o trabalho de vocês e como foi esse ajuste, né? Desses tamanhos, dessa distribuição, vocês estão no online, do corte, dos mínimos, da lucratividade também, né? Vamos começar a falar dos desafios, né? Tá com tempo? Porque se ela for listar tudo que ela faz, nós somos lascadas aqui. Foi engraçado que a gente fez recentemente a numerologia da 787. Adoro. Adoro que era um número e ninguém fez no início, né? Só pôs lá. E aí, ela leu assim, a Gabi é a pessoa que tem as ideias. A Gabi é à frente ao tempo. Ela tem as ideias, ela tem a visão onde ela quer chegar, onde a 787 vai chegar.
E eu sou a máquina que faz aquilo tudo rodar, sabe? Todo mundo queria uma Dani também, né? Sei. Então a Gabi vem assim, eu quero fazer uma camisa assim, não sei o quê. Eu vou atrás do tecido. Então vai ser a modelagem assim, assim. A Gabi tem as ideias, passa as referências e eu vou cuidar da peça piloto, da produção daquilo, do que aviamentos vão. Então eu faço todo esse acompanhamento da produção. Né? A gente tem uma pessoa interna também que me ajuda a tocar as costureiras, que até pouco tempo eu não passava isso pra ninguém, mas ficou num volume muito grande que eu não consigo mais dar conta. E aí eu cuido também da parte do RH, da 787, e o financeiro a gente faz uma parte interna e uma parte tem uma empresa que também nos auxilia. E a produção, né, Dani, é tudo terceirizado. Tudo terceirizado. Então, todas essas terceirizadas precisam de linha, de botão, de nananã. Tudo isso. Tudo são vários grupos no WhatsApp. Conheço bem. Eu só escuto as costureiras. Ô, Daniela, isso aqui não tá dando nada. Acontece muita coisa. É o dia inteiro, né? É gente? muita coisa. Daí vem a peça piloto e fala assim, Dani, essa modelagem eu não gostei por causa disso. Ela passa pra modelista. Sim, então, são várias etapas. Acontece muita coisa. Muito trabalho, desenvolvimento de produto. A gente tava até conversando lá com outras pessoas no grupo, né? E aí a gente falou, acontece muito problema na produção. Muito. Então são muitos problemas para administrar. Sim. Mas aí como é que vamos resolver? Às vezes umas costureiras mandam, Dani, qual é a solução? Né? Então não quero saber qual é o problema todo. Qual é a solução? Vamos focar na solução. E aí também eu faço todas as compras de tecido, aviamentos. Então a gente também era um assunto que a gente tava conversando lá nesses 2 dias com outras pessoas, que antes eu falava assim pra Gabi, vamos fazer a peça X. Quantas tu acha que a gente faz? Quantas reposição? Tá precisando fazer reposição. Quantas tu acha que eu faço PMG e G2? Sim. Aí lá na pandemia a Gabi começou a assistir teus vídeos e ela me passava. Olha, Dani, assim que calcula a reposição. Então lá já começou isso. E assim foi uma virada de chave. Porque às vezes a gente ia fazer reposição de coisa que não precisava. Sim. Porque o que eu percebia na 787, né? Que a gente já tinha uma marca forte. A gente já tinha bons produtos, a gente já era reconhecida pelo jeans, mas chegou num momento que quando a gente olhava para o nosso estoque, a gente já vendia bem e tal, mas a gente olhava para o nosso estoque tava gigante pelo tamanho que a gente tinha de venda. Mas nem sempre tinha o produto que o cliente queria comprar. Os 10 produtos mais vendidos a gente não tinha clareza do qual que era, esses produtos não tinham estoque, baixava a venda, a gente não atrelava a baixa de venda com a falta desses produtos. E eu olhei na minha cabeça e pensei, gestão de estoque seria a solução. E quando se começa a pesquisar sobre gestão de estoque, porque eu sou formada em moda, mas eu não tive nenhuma aula, não digo nem matéria sobre isso. Então, pra mim, o que eu não sei, eu pesquiso ou eu converso com alguém. Fui pro YouTube, achei a Andressa loira ainda na época. Reconheci a parede lá de baixo hoje. Exato. Aqueles antigos, exatamente. Tinha uma lousa pra escrever. Tinha, que era aqui. Exatamente. Que era um box que sobrou de um apartamento. Daí eu assistia esses vídeos e mandava pra Dani. Dani, vamos fazer assim, 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 assim. E por isso que eu digo que a gente, porque as pessoas falam, porque vocês já estão bem na frente. No Safira. No Safira e tal. Eu falo, mas gente não começou isso ano passado. Sim. A gente começou lá na pandemia, quando a gente começou a assistir a Andressa lá no YouTube. E outra coisa que a gente não tem dor de fazer a mudança. Quando a gente conversou, né, tu falou, vocês precisam diminuir um pouco essa questão dos tamanhos, precisa mudar o Eu lembro que tu falou assim, eu acho que o que eu vou falar vocês não vão gostar. Não, a gente não tem. Porque vocês vão ter que desapegar disso pra que eu dei e a Dani. Não, a gente quer ganhar dinheiro. Pode parar. E aí eu acho que isso também é a diferença de tu aprender e já colocar em prática. O quanto antes colocar em prática é o melhor. Não, vocês são muito rápidas. Sim, a gente quer fazer as coisas acontecerem. Então, mais a questão de ter os produtos chaves, né? Os produtos que a gente chama, né, de estrela no estoque. A gente achava assim, não, mas tanta gente já comprou essa calça, quem mais vai comprar essa calça? Sim. Mas não, tem muita gente. Todo dia ainda. Tem muita gente pra comprar essa calça e ela vende diariamente. E essa foi uma questão chave de sempre ter o produto no tamanho certo para os clientes comprarem. E a questão do markup, com certeza. Né? Foi a grande virada de chave. A gente falou que já se pagou todo o investimento no Safira em poucos meses de virada de markup. Mas geralmente Foi incrível. Que eu tive, né, no treinamento lá em São Paulo, né? Já foi ótimo. Aí que a Gabi tinha acabado, acho, de ganhar bebê e foi bem ali na final, né? E aí eu fui sozinha
E eu voltei, Gabi, eu acho que a gente tem que fazer, tem que entrar pro grupo e tal. E aí a Gabi, vamos lá, né? Vamos lá. Daí a gente, nas primeiras reuniões ali que a gente conversou, já virou aquela chave e a empresa realmente... E a gente era um pouco relutante em trabalhar com o markup, porque a gente trabalhava desde o início com a nossa tabela de custos, que a Dani alimentava ela minuciosamente. Mas a questão do markup facilitou muito pra gente em questão de fazer o custo, né, Dani? Sim, porque antes a gente calculava o custo do produto em relação ao custo fixo e variável, diluído em produtos, né? Sim. E aí, quando a gente conversou e tu falou do markup, e claro, eu faço todo o custo de peça individual, né? Sim. Coloco todo o custo e aí ali aplico o markup. Porque a gente produz e vende. Então, a gente fica com todas as sobras, a gente fica com todas as peças com defeito. Sim. Todos os imprevistos custam. Peças que às vezes não passam no controle de qualidade, então tem várias perdas nesse caminho, então não dá para calcular como se toda a produção fosse 100% vendida, né? Uhum. Porque tem muito dessas perdas ali que a gente não calculava, e com o markup fica muito mais fácil. Quando a gente aplicou o markup no que a gente estava aplicando, né? Vendendo, a gente viu que o nosso markup era baixíssimo. E o nosso risco de negócio, ele é altíssimo. Então as coisas não estavam batendo. E a gente também tinha aquela mente assim, tipo, mas ficou muito caro. Mas é o preço. Sim. A gente tirava do nosso lucro porque a gente achava, não, isso tá muito caro. Vamos fazer um jeans mais barato, vamos procurar um jeans inferior pra ficar mais barato. Mas daí a Dani ia calcular o preço da peça, ela falava assim, Gabi, aquela peça ficou R$300 pra vender, preço de venda. E fala, meu Deus, e agora? Não, ninguém vai pagar isso. Ninguém vai pagar isso. E aí é o contrário. A gente sempre gostou de trabalhar com produto bom, com tecido bom, que a gente, porque tudo que a gente faz, a gente também usa. Dia a dia. Então a gente não quer uma malha simples, a gente não quer um tecido de alfaiataria simples. Então, quando a gente escolhe os melhores tecidos, o custo dele vai ficar mais alto. E o paladar não retrocede. O paladar não retrocede, exatamente. E assim, isso é marca própria, gente. O markup errado quebra você. Aliás, vocês quase quebraram, né? Então, isso que eu ia falar também. Até, Andressa, quando perguntaram sobre o tema do podcast, eu achei que era um bom tema também, mas não sei se era meio pesado, porque foi uma época pesada, mas pra resumir, a gente começou com o Safira alguns meses depois disso, né, Dani? De melhorar um pouco, tu diz? Não? Foi no mesmo ano, não foi? Sim, porque a gente veio de 2 anos bem difíceis. Porque o que acontecia, a gente ia lançando e até meio que vendendo bem, mas aquele estoque ia acumulando. Aquilo ia acumulando. E o nosso produto, ele é caro pra produzir. Então aquilo foi virando uma bola de neve, e daí chegou um momento que a gente falou, desse jeito a gente só tá cavando. E como eu falei no curso, a gente nunca gostou de pegar empréstimo e nunca ficar devendo. Jamais. Essa aqui, pelo amor de Deus. Eu não durmo. Também pelo não. amor de Deus. Então, se a gente não... que eu vejo empresas assim que vão afundando e eu não consigo muito entender, porque quando a gente vê que a conta não tá batendo, já para tudo. Parou. Para tudo. A gente aprendeu muito. A gente muito se enfiou naquilo, assim. Eu lembro da Dani imprimir tudo que tinha pra pagar, todos os custos do mês. É desesperador, mas tem que ser feito. A gente chamou a nossa mãe, que já tinha passado por isso. A gente sentava e a gente analisava linha por linha. E a gente chorava. Parou tudo. Assim, o emocional... Ver o que tá acontecendo. A minha primeira filha tinha acabado de nascer. Tinha acabado de nascer, foi bem nessa época. E daí a gente chegou numa hora e falou assim, acho que a gente vai ter que fechar. Não, do jeito que tá... Porque é aquela coisa, o markup tava errado. Sim, eu nunca ia dar lucro. Nunca ia dar certo. Porque teve mês que a gente vendia mais do que a gente tá vendendo agora. Teve mês que a gente vendia 700, 800 mil, 850 mil. Mas tava dando prejuízo, não tava dando lucro. Porque não é a questão do faturamento que tu tem, né? É a questão da lucratividade da empresa. Então, pra gente, não importava, né, faturar 800 mil, mas não ter lucro. Pois é. Então, a gente só fazia mais produto, deixava muita coisa no estoque. O nosso estoque estava gigante. E aí eu falei, acho que agora... Ou a gente lançava 2 coleções por mês. Um monte de tamanho. Eram 2 coleções. Sempre ficava encalhado. Mensais, mensais, tudo. Sim. Modelagem. Altíssimo. Outra coisa que a gente também aprendi lá em São Paulo, naquele evento.
que a gente fazia uma modelagem, gasta aquilo tudo, faz peça piloto, aí a gente fazia um lote e esquecia aquela modelagem. Sim. Tipo, a gente tem a calça cenoura, até Reinventava hoje. a roda. A gente fazia a calça cenoura, pronto, agora deu. Não, depois a gente viu, não, vamos replicar essa modelagem para outras cores, ou mudar um acabamento. Então a gente fala um arco-íris de calças cenouras. Porque vendia. Vende até hoje as calças cenoura. Sim. Então eram coisas assim. Mas que a esse gente... fracasso... Produto icônico, né? Esse evento que a Dani tá falando é imersão produto icônico. Tá lá, naqueles 3 dias já caiu muitas fichas e muita coisa já... Eu voltei fazendo conta, eu fiquei semanas ali fazendo cálculo e aí a gente montou ali os 10 produtos chaves e a partir dali... Mas foi bem importante esse fracasso pra gente, porque a gente mergulhou. A gente não teve vergonha, porque às vezes a pessoa tem vergonha, né? De olhar aquela monte de coisa errada que a gente tava fazendo. A gente mergulhou naquilo e, assim, a gente fala que aquele ano foi um MBA, assim. Era reunião em contabilidade o tempo inteiro. E eu, estilista, eu chegava na reunião de contabilidade, meu Deus. De novo! Bastante, mas foi muito importante. A gente aprendeu muita coisa. Porque o outro grande desafio, né, Dani, do e-commerce ou qualquer coisa, é a tributação que a gente precisa administrar, né? Então tudo isso tá na markup. Precisa ter markup, senão quebra. Precisa entender, precisa... A gente até conversou lá com outras pessoas que falam, a gente tem uma comissão do guia lá, desse shopping atacadista. Tem que colocar no preço? Claro. Se é obrigado a pagar o guia, tem que colocar no preço. Agora não adianta colocar o preço e esse valor ficar lá comendo o teu lucro. Não, sem markup certo. E aí era muita coisa que a gente aprendeu. Então foi um ano assim, 2 anos, né? Muitos desafiadores, mas que a gente aprendeu muita Porque coisa. o nosso negócio é um sonho bonito, né? Se tu for olhar de fora, ele é um sonho bonito. Se tu escuta a gente falando, né? É um sonho bonito. Começo do episódio aqui, fica todo mundo, nossa, vou fazer também. quero. Mas essa coisa de tu trabalhar com moda, trabalhar com uma grade maior, isso tudo, se tu não tiver embasamento no que tu tá fazendo, se tu não estudar sobre diversas outras coisas que não Bem é só complexo. o propósito da empresa, o tecido, a moda, isso e aquilo, não vai. Bem complexo. Tanto que quando eu conheci vocês, e eu gosto muito não só da marca, mas das meninas delas são demais, são rápidas, fazem o que tem que fazer, né? Sim. Isso é a receita do sucesso, né, na verdade. Mas era uma assim que me preocupava muito, porque se vocês tivessem um apego, né, algumas coisas eu não fecho a conta, né? Então, 2 coisas que foram os principais, né, trabalhos que a gente fez, além, lógico, né, do planejamento da compra e tal, mas como que a gente organizava os tamanhos, né, para que fosse viável, né, e o markup, né. Agora, quando a gente fala do markup, é sempre aquilo, né, a gente tem que explicar para quem está lá do outro lado e talvez vai ver um vídeo meu, vai pensar, mas se eu mudar meu markup, que nem a Andressa está falando, se eu já não estou vendendo por 200, como que eu vou vender por 300? Sim, a gente ficou com esse medo quando a gente virou o preço. Vocês conseguem Isso explicar? Faz 3 meses, a gente tava com medo há 3 meses atrás. Sim. E assim, só para contextualizar, inclusive temos, né, premiação que já tivemos aqui nessa semana, né? 3 meses atrás, ou assim, quando vocês estavam nas primeiras etapas ali do programa Safira, a gente estava falando de um faturamento médio ali na faixa de 300 e poucos mil por mês, né? Tendo já passado por um faturamento de 700 e poucos mil sem lucro. E aí deu essa queda, né? E aí, recentemente, os últimos 2 meses, né? Passamos da marca de 500 mil por mês com a 787. Parabéns, meninas! Tá todo mundo objeto de desejo. Por esse título, por ajuda. É tipo a medalha da Olimpíada, né? As meninas da Santa Costura agora elas estão fissuradas, assim, né? Elas vão botar uma foto lá e que elas querem chegar naquilo. Mas é isso que é legal, ter o objetivo também bem claro do que quer. Exato. A gente já pensou em ter uma empresa muito maior, mas hoje a gente quer ter uma empresa muito lucrativa. Isso. Isso que eu ia falar. A gente já teve uma empresa maior. Quando a gente se afundou nesse fracasso, a gente viu, não, é melhor a gente ter uma empresa menor e faturar como a gente faturava antes. No começo. E ter o lucro, porque a 787 antes faturava o quê? 150 mil, dava muito mais dinheiro do que dava quando faturava 800 mil reais. Sim. É muito louco isso. Então a gente, vamos enxugar tudo que dá. E daí a gente demorou o quê? Uns 2 anos, né, Dani, pra enxugar tributação, assim. enxugar fatura, porque não é só mês que vem eu vou fazer uma empresa menor. Não. É todo um processo. Precisa de bastante tempo para conseguir enxugar a empresa em todos os setores. E agora, né, Andressa, na última reunião que a gente teve, a gente tá vendo como crescer. Que era o ponto que eu queria chegar. Então, assim, estavam lá com 300 e poucos mil.
Aí mudaram o markup, ou seja, o preço subiu. Aí você tem uma expectativa que vou vender menos peça porque está mais caro, mas vai sobrar mais dinheiro. Mas, na verdade, eu falo assim com muita segurança isso, quem precisa mudar markup. Duas coisas que eu falo com muita segurança. Uma já é uma coisa mais de principiante, que é aquela coisa de comprar uma peça só de cada, né? Quem é lojista e tal. Nunca teve um aluno do Moda de Sucesso Pro que parou de comprar só uma peça de cada, que começou a comprar direito. Também não é pra você ir lá e sair comprando 20 de cada aleatoriamente. Você tem que aprender quantas que compra de cada. E fazer o planejamento correto. Mas quando você faz certo, 100% das pessoas vendem assim 50% a mais só arrumando isso, né? Ah, mas o cliente quer exclusividade, tá? Isso aqui, passado. A outra, o crediário, né? De tirar, mas você tem que corrigir. Quando você arruma a casa, aparecem as pessoas que têm dinheiro para pagar você quando elas levam seu produto, né? Vocês viram ontem a Elimari, que começou recentemente no Safira lá, que ainda tem crediário. Ele já esquece isso aí, amiga. Você já está em outro patamar aqui. E a outra é o markup. E todas as vezes que a gente corrige o markup juntamente com a correta estratégia de produto e estoque, nunca você vai vender menos. Mas a gente, para não assustar, fala, olha, parte do princípio que então, se você faturar o mesmo, mas sobrar mais dinheiro, você vai ficar mais feliz? Então vai. E aí o que acontece é que fatura mais e tem mais margem. Isso que aconteceu com a gente achou que ia continuar faturando o que faturava, ou até um pouco menos. A gente pensou, vamos segurar essa bomba aí, mas vamos. Mas na verdade, isso mesmo com preço mais alto. Sim. Qual a explicação para quem está nos assistindo e tá achando que isso aí é loucura? É 171 na internet? que é o Naldo falando aqui. É que a gente, às vezes a gente tem essa crença que o nosso produto não vale aquilo. E o cliente sabe quando... E a gente pensa com o nosso bolso também. Se eu fosse em tal loja, quanto que eu pagaria? Esquece isso, né? E foi uma coisa até engraçada que eu comentei em casa e minha filha assim, vocês acham que a calça jeans de vocês é cara? Vocês já foram nas lojas ver quanto tá custando? Né? Então, aí eu fui assim, é verdade. Daí eu fui, né? A gente sempre faz pesquisa de mercado pra ver preço e tal, mas fazia muito tempo que eu não pesquisava jeans. E aí eu falei, nossa, mas a nossa calça jeans não é cara. E o nosso produto é de muita qualidade. Muita mesmo. A gente demorou muito tempo pra desenvolver as modelagens. A Mom Jeans, a gente demorou, acho que foi feito muitas peças piloto. A gente tem sempre o melhor tecido do mercado. Então, se a gente está cobrando, é porque é uma peça de investimento. A gente fala, faz um investimento nessa calça. Não, e as pessoas pagam mais caro que isso em peça que não é investimento também. Sim. E não acha, é aquilo que vocês falaram, você tentou comprar uma de R$1.000 e poucos e não conseguiu. Não, se eu quisesse comprar calça pra mim no shopping, R$1.200, a nossa calça não custou isso. E não tinha uma calça que ficou boa em modelagem pra mim. E a gente se afeta também muito pelo que a pessoa te fala online, né? Sim, não. Nossa, mas tá caro, hein? Nossa, daí depois quando a gente mudou o markup, eu acho até depois, antes já tinha comentário assim. Hoje em dia nem tem, não tem mais. Olha só. Mas daí vinha alguém e falava assim, nossa, saudade quando dava pra comprar na 787. Pensei, ai, essa saudade eu não tenho. Se não fosse isso, não ia ter 787 pra você querer comprar hoje, né? É verdade, porque não teria como sustentar daquela forma. A gente viu que se a gente continuasse daquele jeito, a gente só tava cavando mais fundo. Então não era uma opção pra gente ter uma empresa que ficasse dando prejuízo. Não era o objetivo de marca que a gente tinha. Né? E aí a gente pensou assim, e foi uma coisa que a gente pensou quando isso aconteceu, se a 787 não existisse mais, quanta gente ia ficar sem produto? Ia ficar órfão de calça jeans. A gente sempre tem que fazer essa reflexão, né, do nosso negócio, quem é empresário. Tá, se você encheu o saco, fechou tudo, o que ia acontecer com essas pessoas, né? E é isso que faz a gente levantar de manhã, né, todo mundo. Mas a questão da correção do markup, hoje estamos com muita segurança, todo mundo feliz, vendo que dá certo. Mas e por que vende mais? Porque junto com isso, né, Dani, tinha os tamanhos da calça preta, da calça jeans, vocês vendem lá não sei quantos mil por dia só dessa calça. É outra coisa que... É por isso que vende mais junto. Você não pode só mudar o markup, não necessariamente você vai vender mais, né? A coisa tem que ser feita. O markup é o topo de tudo que tu tá fazendo, né? E uma das coisas que a gente queria mudar, que é uma coisa que a gente sempre falava, isso que a gente fala também, tem que saber o que a pessoa quer, né? A gente tinha um faturamento diário de 9, 10, e eu falava, mês que vem tem que ser 13.
o outro mês tem que ser 15. Agora a gente tá em 17, 18. E a gente dependia muito do dia do lançamento. Sim. Então, a gente tem um lançamento por mês e o resto do mês ficava meio morno. Não tinha nem produto às vezes, porque a gente queria vender tudo no primeiro dia. A gente já vendia tudo em 48 Aí horas. todo aquele investimento Ficava de chupando o dedo foto o resto. e coisa, Só que a gente ficava muito naquela pressão. E se aquela coleção não virar e se não vender, ferrou tudo. Porque daí o mês ele não vai girar, porque os outros meses são mornos. Mas como que a gente conseguiu não depender do lançamento, né, Dani? Ter esses 10 produtos, 15, Sempre em quanto estoque. for icônicos no estoque. Sempre em estoque. Ter todas as ações de venda acontecendo para esse estoque também, influenciadora, tráfego pago, e o lançamento ser a cereja do bolo uma vez por mês, sabe? A gente parou de depender do lançamento, antes a gente dependia desses 2 meses do mês. Que é desgastante pra caramba, Demais, uma porque se não loucura. desse certo... Não eu que tenho- dá uma pressão lançar uma coleção por mês, Sim. porque é uma aposta todo mês, Sim. né? São apostas. Mas como todo mundo que trabalha com moda é assim. Mas a gente tem hoje mais segurança para fazer isso. Sim, e é o que a gente sempre busca, né, como as meninas sabem já estão fazendo isso bem, a base da pirâmide dos seus produtos, ele tem que pagar todas as suas contas, né, o lançamento, a nova coleção, a coleção de moda, ela vai ser o bônus ali, né. Então, muita gente precisa pagar as contas com o bônus, né? Isso que é muito complicado. E como a Dani estava falando, o produto de moda é caro, né? A gente olha, poxa, mas se todo mundo for subir o preço, vai ficar... Pois é caro. Não é barato. Não. Não é barato no Brasil, né? Existem produtos de moda barato do fulano, sim, existe, mas ela tem uma simplicidade na confecção, né? Se eu fizer uma regatinha, eu consigo fazer uma regatinha com margem abaixo de R$100. Mas isso tem de penca. E se a gente for fazer baratinho no Brasil, aí se a gente pega uma feita na Ásia, dela é mais baratinha ainda. A gente não tem nem mão Não de tem um obra diferencial. que cobre barato na nossa região. As Sim. costureiras que trabalham com a gente, muitas delas sustentam a família Isso. trabalhando exclusivamente para 787. Então, a gente sabe quanto a gente paga na costura de uma peça. Sim. Então, quando alguém fala para mim assim, eu compro blusa R$10, R$20, mas como, gente? É quase o que eu pago em uma costura de uma peça. Pois é. É muito Mas assim, a costura, né, só assim, puxando um gancho, meio nada a ver, a costura é difícil, gente. É uma habilidade difícil. E nem é Sim, todo mundo e que a quer gente ser viu costureira até hoje em no- dia. Não querem é uma mão de ser. obra escassa. É escassa, Ali ontem é que difícil. tem pessoas ali da nossa região que estão produzindo em São Paulo, não produzem mais em Santa Catarina porque tá super escasso. E quem costura em Santa Catarina é caro. Pois é caro. E então é difícil de fazer. E mas lá na China baratinho, sim. Eles fizeram um programa de incentivo governamental 30 anos atrás, mais ou menos, né, de formação de mão de obra. Num país que tinha muito camponês, assim, em situação de fome, e que foi uma habilidade. Quando a gente vê um país hoje como o Brasil, ou mesmo quando, né, a Europa e os Estados Unidos não tem mais confecção, ninguém mais quer ser costureira. Então já é um milagre que a gente tem. Mas ele não vai ser barato, a lei trabalhista aqui é completamente diferente lá da Ásia, né? Os encargos, o apoio do governo. Nossas são mais velhas, de vez em São quando mais uma velhas, se aposenta, não é fácil. E não se aposenta por conta dela, é sempre o marido que fica doente. Esses maridos, E tem que cuidar. olha, e tem que cuidar, ela para de trabalhar pra cuidar do marido. Que é um o cara problema não da se cuidou a vida inteira, nada a ver com o assunto, né? Sim, Mas o cara nada a não ver. se cuidou a vida inteira. Não, mas E quem paga somos nós. Mas, gente, sabe, não tem nada. A gente vai encerrar o episódio agora filosofando, né? Porque elas... aliás, até abri aqui, né? Só pra gente retornar na história do marketing, né? A bio, né? Você bate o olho na 787, mesmo que não seja 787 jeans plus size, não é isso que diz, não. Roupas que respeitam suas curvas de mulheres e para mulheres. Vocês trabalham muito essa questão do empoderamento feminino e a gente tem que lembrar que a gente está numa indústria feminina, com a maioria das pessoas empregadas na indústria da moda mulheres, e além das questões sociais e etc., e de mão de obra e técnica, né, a gente é o país que tem maior número de cursos de moda por metro quadrado. Ótimo. Só que de costura, por ser uma habilidade mais industriária, e a nossa indústria vem encolhendo por questões político-econômicas, né,
não é hoje algo que os jovens aspiram a fazer. E a habilidade é difícil e geralmente é feita por mulheres. Então, a gente tem o problema adicional das mulheres na nossa indústria, né? Que é isso, a mulher é como... E também a gente viveu isso é culpa também de como a indústria era há 20 anos atrás, isso não faz tanto tempo. Não. As costureiras que trabalhavam com a gente, que vinham, né, na empresa da nossa mãe, que vinham de empresas grandes da nossa cidade. Nossa cidade tem empresas gigantes, Sim, né? Um grande polo brasileiro. A gente até passou numa loja grande aqui dessa empresa que eu tô falando. Mas a qualidade de vida de uma costureira dentro no chão de fábrica, o que elas contavam, o que elas passavam pra gente... É uma vida sofrida. É sofrido, eu até me arrepio, porque é sofrido demais. Elas não podiam levantar pra comer. Elas tinham cronometrado a hora que elas iam no banheiro. Como se fosse um robô. A encarregada era sempre uma bruxa. Era aquela coisa assim... Porque era obrigada o dia inteiro, né? Era uma pressão muito forte. É uma coisa da Revolução Industrial. Ainda mais assim. Que eram só mulheres, o salário era né? E turnos de noite, né? Aqueles horários loucos. Aquelas crianças tudo na creche. Enfim, eu acho Insalubre. Que muito por conta disso, ninguém quer ser costureira hoje em dia. Não quer. E a coisa da Revolução Industrial, né? Tratar o humano como um robô. Daí com a tecnologia vão acabar os empregos. Mas a gente quer esses empregos, aí se as pessoas não querem. Então, hoje a gente já vê realmente na Ásia a robotização, que quando eu fazia a faculdade lá em Londres, em 2002, eu lembro que foi essa fala de um professor meu de estudos sociais, ele era PhD e tal, e ele falava, a indústria da moda vai ser uma das últimas a serem robotizadas, porque é um produto 3D mole. Ele, pela sua natureza, ele precisa de mãos humanas para fazer. Então é muito cruel isso, porque a mão humana operária disso, que existem trabalhos humanos que a gente não quer que os humanos mais façam, de risco, mas que muitos homens faziam, né? Tipo, sei lá, cortar cana, né? Mineração e tudo mais. Mas a costura fica com as mulheres, né? E é insalubre para elas. Então, a gente maltratar essas profissionais, a gente cria um problema para as mulheres, para todas nós. Para a família toda. A família dela precisa dela. Geralmente quem cuida das pessoas são as mulheres. E é isso que você falou, é o marido. Aí tem a outra, minha mãe tá doente, eu vou ter que parar de trabalhar para cuidar. E não é uma nem duas, é o filho quem que para. Então assim, tem o marido também, os dois trabalham CLT. Quem que tem que parar para cuidar da pessoa? Caiu para nós. Então, e aí ganha menos, justamente porque tem isso. E a gente tem uma costureira, a Dina, ela tá desde a primeira camiseta com a gente. Ela que faz a malha até hoje. E ela, no começo, ela ganhava mais que a gente. O salário dela era muito maior do que o que eu e a Dani ganhava na 787. E até hoje ela costura pra 787. Acho que o marido, não trabalha, né, hoje em dia. Eu nem sei mais. Criou os 2 filhos, o marido não trabalha, era a única geração de renda, era ela costurando pra 787. E assim, inúmeras. Sim. Porque elas conseguem, costurando, elas conseguem trabalhar na sua casa, ficar de olho nos seus filhos. Fazer o almoço. Que a gente chegava lá, elas estavam fazendo almoço às vezes. Então, era uma qualidade de vida que elas conseguiram, saindo dessas empresas grandes, muito grande, assim. Sim. E de conseguir sustentar aquela família inteira, né? Sim, mas é bem complicado. Então, o preço baixo da moda, sem entrar é muito perigoso. Na questão toda, mas ele também, quando a gente vê da Ásia, é outro nível de engenharia de produção, de tecnologia. É outro mundo. É assim, eles conseguiram robotizar coisas que a gente achava que seria impossível. Da calça jeans aqui, né, numa esteira. Então não tem como a gente competir com a dona Sônia sentada lá com aquela estrutura, né? A gente em Blumenau tem muito, né? Um dos maiores polos. As nossas costureiras estão assim, a dona nossa aqui, a dona Sônia, a dona... Tá meio doentinha, tá, hoje, não vamos mandar. Isso. Não, a minha costureira que faz piloto pra mim, é que ela chama Cida, né? Eu falei, é muito nome, né? De pilotista boa ainda, né? Sim, mas muito boa. Dona Cida. Então, não tem como a gente comparar a Dona Cida indo numa fábrica, né? A gente lá em Blumenau tem muitas fábricas excelentes que tem muitos consultores de engenharia de produção, que é tipo, se eu botar essa máquina aqui mais pra cá, vai sair mais rápido, vai sair mais peça por dia.
Isso na China é 1 zilhão de vezes mais eficiente. E toda empresa de Blumenau que tu passar na frente vai ter uma plaquinha. Precisa de costureira. Toda empresa tem uma plaquinha. E é uma dó, porque vai ser difícil, né, de achar. Então, matéria-prima também, feita no Brasil, das que vocês compram, da melhor qualidade. Sim. Nós somos bons no têxtil. Então, a pessoa, para ela ter um negócio, ela precisa ser boa. Mas para ela ter um negócio de moda, ela precisa ser muito boa. Precisa. São muitos desafios. A gente pode... de vez em quando eu vejo alguma influenciadora abrindo uma marca, eu penso, ai. Daí ela já tem outra marca daquilo, ela já tem um infoproduto, ela já tem não sei o quê. Tu vai ver daqui a pouco... Fechou, de moda fechou. Eu já peguei algumas. O resto vai. Eu tinha uma BBB e eu não assisto, eu não sabia, e na época que não tinha o verificado para todo mundo, né? Chegou um direct para mim lá com verificado, e alguém conhece, e todo mundo, meu Deus, eu falando. E aí, assim, lança, faz aquele boom de venda e tal, mas a pessoa não consegue sustentar, ela não faz ideia do trabalho que é. Então, tudo isso para dizer o seguinte, resumindo, né? Que a gente, enquanto marca brasileira, não tem como a gente vender produto barato. Infelizmente, por mais que eu gostaria de ser altamente democrática, a gente, ao fazer isso, a gente acaba com o mercado, porque alguém vai quebrar, né? Ou a dona Sônia, ou as meninas aqui, e aí não vai mais ter 787, aí nosso produto vai ser meia boca, a gente vai ter que ser refém e usar o que vem lá importado, é isso daí, filho, né? Acabou. Então, o nosso trabalho também no programa Safira, eu sempre dou como meta, né, para todo mundo. A gente tem até um indicador lá no nosso GPS, subir preço de venda. Ah, mas então você quer que todo mundo seja de luxo? Não, mas se você está conseguindo subir seu preço de venda e o cliente segue pagando porque as suas vendas estão crescendo, isso quer dizer que ele viu o valor. E a minha visão de sustentabilidade é que a pessoa não compre 5 blusinhas importadas, meia boca, zoada, que faz bolinha, ridícula, que vende, que veste ela vai mal. comprar calça jeans que vai rasgar aqui no meio. Que fica se sentindo mal, que está apertando o quadril, fica a marca do joelho, exatamente, que tem que fazer pence e que fica a barra horrorosa, mas que ela compre uma que dure, que ela se vista bem, que ela se sente bem. Então, a gente tendo um produto bom nacional, tudo bem se a gente precisar importar um produto bem competitivo, mais barato. E daí também entra aquela questão, né, Andressa, que a gente também estava conversando lá, da comunicação de moda. Como é que vai ser esse criar uma marca de valor, né? Uma marca né? de valor que mostra que o produto tem valor e a pessoa vê valor. Isso. Né? Aqui o Botox tem que estar sempre em dia. A gente tá ótimo, viu, meninas? bonita. Não parece. A gente precisa estar bem arrumada. arrumada. É tudo? Botox? É. Ih, onde der, onde vai? Tá bom. Eu entrei nessa aí ano passado quando eu fiz 40. Eu me olhava e falei, minha cara tá muito esquisita. Eu também comecei com 40. Não, eu não consegui, eu me olhava na minha cara e falei, para com isso daí. Isso aqui agora tá cheio de linha aqui. É uma escolha, né? Escolha. Mas é aquela coisa, o paladar ele não retrocede. E se tu quer cobrar mais no teu produto, tem que ser uma boa modelo, uma boa fotografia, os acessórios que vai usar na produção, tem que ser acessórios com informação de moda, com bom acabamento. Não adianta só a tua roupa ter um bom acabamento, tudo precisa ter um bom acabamento. Tu precisa arrematar toda aquela informação para daí sim tu conseguir aplicar esse marcado. Senão fica, às vezes, como muitos ficam, né? Um produto bom num lugar que não valoriza e quem está disposto a comprar aquele produto não acha ou não entende que é ali que tem, né? Bom, meninas, aqui o papo vai longe, né? Se deixar, vai embora. Mas pra gente finalizar aqui, meninas, o que vocês diriam que foi a maior conquista de vocês aí de quando vocês começaram o programa Safira pra cá, dos últimos meses, e qual que é a meta que nós vamos buscar agora? Vai aí, Gabi. Então, quando tu fala das maiores conquistas, eu e a Dani, a gente tem filhos, a gente trabalha pra isso. A filha da Dani tá se formando em medicina esse ano. Que orgulho! Eu tô com 2 filhos pequenos que têm toda uma estrutura pra crescerem bem, escola boa, babá boa. Então, pra gente poder trabalhar, a gente precisa dessa tranquilidade. E essas são as nossas conquistas, sabe? A gente conseguir... Porque a nossa família veio de uma família simples, a gente vai mudando essa geração, vai mudando outra, e assim a gente vai. Então, eu acho que são as nossas maiores conquistas. Com certeza, né? Quando a minha filha falou que queria fazer a faculdade de medicina, eu falei, vai, filha, a gente vai dar um jeito. Particular, Dani? Eu falei, vai, que a gente vai dar um jeito.
como? Ó, isso aqui dá pra fazer uma propaganda disso aqui, ó. Se você quer pôr sua filha na medicina particular, venha para o programa Safira, que ó, não é pra qualquer um, não. E foi assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu consegui, que né, eu e meu marido, a gente conseguiu proporcionar isso pra ela. E eu acho que isso é a maior glória que a gente tem de dar educação para os nossos filhos. A gente ter feito essa viagem agora que a gente foi para Barcelona e para Paris. Legal. A gente se emocionou várias vezes, porque foi uma conquista e também tem a ver com o Projeto Safira, né? Que abriu a nossa mente, assim, era sempre um sonho, mas ele estava sempre escondidinho ali. E eu acho que a gente não se sentia merecedora de fazer. E foi uma virada de chave também para 787, sabe? De ver tanta coisa, de ver tanta informação de moda. E a gente agora tá doida pra fazer outra. Então isso são conquistas, assim. E quem viu a gente na viagem talvez não tenha noção de como foi sonhado isso. Então é tudo esses reconhecimentos e essa segurança isso agora. De ver que a gente pode, sabe? Pode viajar, pode ter uma vida mais tranquila, pode ter um faturamento médio diário bom, não precisa ser só o lançamento, pode ter isso, pode ter aquilo, sabe? Pode ter mais qualidade de vida, mais calma. Porque a gente sabe tudo que a gente viveu até aqui, tanto que a gente já ralou, quanto que a gente já trabalhou. Mas a gente sempre falava, trabalhar não é o problema. O trabalhar e não dar resultado é o problema. Isso. Então agora a gente vê que a gente merece isso, sabe? Sim. Com certeza. Bom, meninas, parabéns. É um prazerzão ter vocês aqui. E a gente que agradece. Demais. São inspiração demais, né, pra muita gente. E é sobre isso, né? É você viver seu propósito, impactando as pessoas ao seu redor e conseguindo conquistar o que você quer aí para sua vida. Espero que tenha inspirado vocês, tenho certeza que me inspirou também, me inspirar a continuar com o meu trabalho, para virem novas Danis, novas Gabis. Novas médicas. Novas médicas. Nossa, gente, já pensou? Olha, essa é uma conquista mesmo. Se você quer entrar para o programa Safira, vê aqui na descrição desse episódio, vai ter um link ali para entrar em contato com a nossa equipe. E a gente vai ficando por aqui, deixando os contatos de vocês, né, meninas? Como que as pessoas acham a 787? @787shirts. O nosso site também tá ali no link da bio, mas é 787shirts.com.br. Shirts de camisas. Porque lembra que começou com camisa, né? Com camiseta. Tudo isso aí. Segue a gente. Segue lá, as meninas são muito ativas no Instagram, vai dar muitas ideias aí pra vocês e que você se encontre no seu nicho também pra entregar o melhor produto, que é isso que a gente quer pra moda brasileira. Ótimos produtos que atendem muito bem as nossas clientes e com valor agregado, e que em vez de ela comprar 10 peças que ela não gosta, que ela compre uma, cara, sua, e que viva, né, aquele produto bem como ela deveria. Um grande abraço para vocês, não deixa de seguir a gente, obviamente, no Spotify, dá 5 estrelinhas aí no Spotify que me ajuda. O canal do Pod Moda no YouTube, ele é separado do meu canal principal, então você pode seguir ele também, se você quiser ver, né, se você estiver ouvindo no podcast, dá um print aí e posta nas redes sociais, marcando @AndressaRandoFavorito e @787shirts também. Segue o podcast no YouTube, Pod Moda com Andressa Rando Favorito, e o canal principal também, que é o canal do YouTube Andressa Rando Favorito. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pod Moda. Eu sou Andressa Rando Favorito, e se você curtiu tá comigo aqui nesse episódio, printa aí no seu celular ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora e posta nas suas redes sociais, marcando o @Andressa Rando Favorito e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio. O seu feedback é muito importante pra mim e eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. Pra continuar conectado comigo, é só me seguir em todas as outras redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. É só buscar por Andressa Rando Favorito. E não se esqueça que a gente também tem o canal do YouTube exclusivo do Pod Moda, então é só buscar por Pod Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube. Para saber mais sobre mim, é só entrar no www.andressarandofavorito.com, e para saber mais sobre moda de sucesso, é só entrar no www.modadesucesso.com.br. Te espero no próximo episódio, hein?